boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo aí essa videoaula, mas que seja bom esse tempo que você está passando aí, esse tempo de conhecimento, esse tempo de absorção de aprendizado, que seja benéfico, que seja muito bom esse tempo que nós vamos passar juntos aqui também. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido aí um bom final de semana, e nós vamos iniciar essa semana com um bate-papo muito gostoso aqui, muito agradável a respeito de um novo conteúdo, tá bom? Eu quero que você prepare aí o seu livro didático, volume 2. Nós vamos começar a falar hoje a respeito do volume 2 e vamos trabalhar algumas coisas aí a respeito de um gênero textual que você gosta muito, que eu gosto muito, e eu acho que a gente vai se divertir bastante aqui falando, criando e interpretando, conhecendo um pouco mais a respeito desse gênero, que é o HQ, as histórias em quadrinhos. Então pega aí o seu livro didático e vem comigo para a gente poder conversar um pouquinho. Logo na página 1 aí do nosso livro didático, nós vamos falar sobre o mundo em quadrinhos, né? Como que esse mundo em quadrinhos ele é estruturado, como que se pode transmitir o mundo, as histórias, as narrativas, as vivências das pessoas por meio dos quadrinhos, como que os quadrinhos se estruturam, de que partes eles são formados, como que eles relacionam a linguagem verbal e não verbal para o efeito da comunicação que eles desejam alcançar. Então acompanha comigo aí no seu livro, na página 1 nós temos a introdução aí de todas as unidades que nós vamos estar falando no decorrer dessas próximas semanas, e na página 2 nós temos um clássico já transformado em história em quadrinhos. Você conhece alguma coisa a respeito desse clássico que está exposto aí na nossa página 2? Vamos visualizar aqui comigo. Observando aí essa capa de uma revista em quadrinhos, o título dela é Dom Quixote. Você já ouviu falar sobre Dom Quixote? O que é que você conhece a respeito desse personagem? Se você não conhece nada, então eu convido você a dar uma pausazinha aí no nosso vídeo e pesquisa um pouquinho a respeito dele, pergunte aos seus pais se eles conhecem. O Dom Quixote é um clássico da literatura espanhola, que foi um dos livros mais lidos de toda a história. E ele narra as aventuras de um homem que cismou de ser cavaleiro. E ele queria ser um cavaleiro daqueles tipo cavaleiro medieval, sabe? Que defendia castelos, defendia o seu reino, que lutava contra dragões, contra feras, que conquistava reinos distantes, que tinha um amor impossível por uma donzela que se chamava Dulcinea, e ele vivia em busca desse amor e em busca dessas aventuras e dessas conquistas, e era tudo imaginação da cabeça dele. Então você vai perceber na história do Dom Quixote que é uma história fantástica, ela é fantasiosa, né? Todos os elementos partem da imaginação dele, e esse personagem ele conquistou muita gente, conquistou muitas gerações. É um livro que vale a pena você ler. Então esse livro clássico que foi escrito há muitos e muitos anos atrás foi transformado posteriormente numa história em quadrinhos. Quando se pega esse texto do livro de Dom Quixote e transforma numa história em quadrinhos, a história fica bem resumidinha, ela traz elementos visuais e facilita a leitura dos novos leitores, dos leitores dessa geração que pedem um pouco mais do que apenas palavras nos livros, na literatura. Querem mais cor, querem mais ação, querem mais visual, querem mais efeitos, mais tecnologia. Então os quadrinhos trazem um pouquinho disso numa literatura clássica como a de Dom Quixote. E nós temos aqui uma dessas adaptações da história de Dom Quixote para os quadrinhos. Existem outras adaptações em quadrinhos dessa mesma história, nós vamos trabalhar com essa aqui. Primeira coisa que nós vamos perceber é a história em quadrinhos. O que é a história em quadrinhos? O gênero textual história em quadrinhos, que nós também chamamos de HQ, é uma narrativa, nada mais do que uma narrativa. Só que é uma narrativa construída visualmente de forma diferente. Por ser um gênero também narrativo, ele possui toda a estrutura da narrativa. Lembra daqueles elementos da narrativa que nós falamos lá no comecinho do ano? A concepção do enredo, do tempo onde as ações ocorrem, o espaço onde elas acontecem, os personagens e as suas características, a sua descrição.
o conflito gerador do enredo, qual é a motivação para que essa história seja construída, aquele clímax, aquele momento ápice da história, seguido então de um desfecho da conclusão dos fatos. A narrativa se estrutura em torno disso aí. E na história em quadrinhos não é diferente, ela precisa conter todos esses elementos. Então, quando eu construo a minha história em quadrinhos, eu preciso apresentar esse quadro inicial, onde é o ambiente que a história se passa, quem são os meus personagens envolvidos ou o personagem envolvido, as características desse personagem para que o meu leitor conheça sobre o que eu estou falando e entenda no decorrer da história a evolução desse personagem, né, em que época isso acontece, se essa época for relevante para a construção do sentido do texto, eu preciso deixar isso bem esclarecido. Qual é o problema, qual é a situação, qual é o conflito que esse enredo vai construir ou vai desconstruir, vai resolver, né? Lá no meio da história nós vamos ter aquele momento ápice e o desfecho da história no final, encerrando as coisas, concluindo todas as situações, resolvendo o conflito que foi citado no decorrer do enredo. Aqui na história do Dom Quixote, nós temos essa apresentação do enredo logo de cara. Nos primeiros quadrinhos, ele apresenta esses elementos básicos da narrativa também. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas outra coisa importante sobre a história em quadrinhos é que ela possui esses elementos visuais, tanto a partir das letras quanto a partir das imagens, aquilo que nós chamamos de texto verbal e texto não verbal. O texto não verbal, só relembrando, são apenas as imagens, as cores, as linhas, as formas. Na história em quadrinhos, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. Então, todos esses elementos que são ligados ao nosso campo visual, eles fazem parte do texto não verbal. E as palavras, através dos quadrinhos do narrador. O narrador tem uma participação nessa história de Dom Quixote, ele narra a história. Os balões de fala, as onomatopeias fazem parte aí do texto verbal, que utiliza das palavras e dos símbolos linguísticos para fazer com que a mensagem se complete, unindo-se ao texto não verbal para poder dar o seu recado, fazer sentido. Qual que é o objetivo de uma história em quadrinhos? A história em quadrinhos tem o objetivo de divertir, é de entreter, é de produzir o humor, produzir o lazer, produzir a distração. Então, o objetivo da história em quadrinhos é o entretenimento. Esse é o objetivo. Agora, qual é o público-alvo da história em quadrinhos? Aí varia de acordo com a história, né? Tem histórias que são estritamente infantis, outras histórias são para um público mais infanto-juvenil, tem quadrinhos para adultos também, depende do conteúdo da história, ela vai se direcionar ao público leitor de acordo com o assunto, com a história que foi construída ali. Agora eu quero que você leia comigo aí esse início da história, o trechinho da história do Dom Quixote que nós temos aí apresentado, para nós entendermos um pouquinho a respeito desse nosso personagem. Ele é muito interessante, você vai gostar dele, tá bom? Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rosim magro e cão bom caçador. Cumpre então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro, e os dias de sol a sol, e assim, de pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras. A primeira tarefa que eu tenho para você aí é descobrir o significado das palavras que nós lemos até aqui, que você não sabe o significado. Então dá uma paradinha aí, pega o seu dicionário e pesquise. Quais as palavras que você não identificou o sentido? Você sabe o que é uma adaga? Você sabe o que é uma lança? Você sabe o que é o rosim? Quais palavras mais você não conhece o significado? O que é um fidalgo?
o que é engolfou. Você conhece o significado dessas palavras? Se não conhece, pesquise e anote. E aí a gente continua aqui, tá bom? Considerando aí que você já verificou o significado das palavras, observe aqui comigo os próximos quadrinhos. Os próximos quadrinhos não têm texto verbal. Eles são compostos apenas de linguagem não verbal. E o que é que esses quadrinhos apresentam para nós? Eles trazem uma sequência de fatos, como que a história se desenvolveu a partir daí. Ele decidiu ser um cavaleiro, então, e sair em defesa da sua república, e agora ele precisa dos seus instrumentos. Então os quadrinhos seguintes vão nos mostrar como que ele se prepara, como que ele se veste, como que ele se arma para sair em busca dessa aventura. Observe aí. Ele consegue lá no seu baú de fantasias uma série de indumentárias que ele vai se vestir, se preparar, né? Não é uma roupa de um cavaleiro, exatamente, né? Mas são coisas que ele faz com que se transformem nesses elementos que ele precisa para ele parecer um cavaleiro conforme aquilo que ele queria vivenciar. Mais do que representar, ele estava se transformando naquele personagem que ele acreditava ser real, ter aquela honra, aquele valor, aquela valentia. E aí ele se veste como ele. Ele sai em busca do seu cavalo também, ele resolve dar um nome ao seu cavalo e assim ele se prepara para a partida. Qual é o nome aí que ele dá para o cavalo? Você sabe? Tem a ver com o significado da palavra que nós já descobrimos anteriormente aí, a palavra Ocim, né? E ele também se nomeia, ele dá a ele um nome como se fosse um nome artístico, um nome relevante, que imponha, né, que cause uma boa impressão, e ele se nomeia como Dom Quixote. Ele mesmo se consagra Dom, dá a ele um título imperial, né, um título dos fidalgos, e assim ele vai se preparar para se sentir ainda mais encorajado para as batalhas que ele vai enfrentar. Vamos continuar a leitura? Nos 3 últimos quadrinhos aí diz assim: e vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama, da qual se enamorar, lembrou-se de Aldonza Lourenço, uma lavradora de quem ele andara enamorado há algum tempo. Procurando um nome que não destoasse muito do seu e que soasse ao de princesa, veio a chamá-la Dulcineia del Toboso, por ser ela natural de El Toboso. Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si as suas coisas tinha dado. Tomadas então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. Então, pessoal, olha o que acontece aí. Estando ele totalmente preparado, seu cavalo preparado, ele percebe que falta um aspecto romântico na sua história, falta um detalhe do coração que precisa ser resolvido. Ele precisa ter uma donzela a quem buscar, a quem agradar, um objetivo para as suas conquistas. E aí ele se lembra de um amor de infância que ele tinha e ele resolve transformar aquela imagem que ele tinha daquela mulher, daquela jovem que ele se apaixonou lá na sua mocidade. Ele decide transformar isso na personagem Dulcineia. Lembrando que a sua dama a quem ele tinha se apaixonado tinha um nome nada agradável para uma princesa, então ele troca o nome, porque ele precisa de alguém que não que lembre ser uma camponesa, mas que seja uma princesa, que viva num castelo, que esteja aprisionada numa torre, a quem ele vai salvar. Então, já pensando nessas conquistas, nesses desafios futuros, ele promove a sua donzela, a princesa, dá a ela um nome nobre, para que ele possa ter todo esse quadro bem desenhado na sua imaginação. E aí ele parte também em busca da sua Dulcineia. No último quadrinho nós temos a imagem do galo cantando. Canta o galo. O que acontece quando o galo canta? É uma ideia de que o dia começou, de que a aventura dele começou, de que a história finalmente vai começar. Até agora nós tivemos só os preparativos, a apresentação do enredo, qual é o conflito aí, as situações a que ele vai buscar, os problemas que ele deseja resolver, e agora ele vai partir em busca da sua aventura. Interessante essa história, né, do Dom Quixote, dá até vontade de ler. Então, fica a dica para você aí, ó. Você pode buscar essa leitura, você pode se aprofundar nessa história, você encontra este texto aí para leitura em vários livros, no formato quadrinhos também, e até em PDF você encontra para poder baixar esse clássico e saber o que acontece no restante dessa história. De vez em quando nós vamos ler um trechinho aqui no decorrer do nosso volume 2 do livro, tá bom? Agora, na página seguinte, nós temos algumas perguntas a respeito dessa parte do texto que você leu.
Então eu quero que você acompanhe, pense e responda. Eu vou ajudar você a pensar, mas eu não vou responder para você, tá bom? Quero ver as suas respostas e então concentre-se e capricha aí.